vocês? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Bíblia Estudo e Oração. E para quem não me conhece, eu me chamo Fabiana e hoje eu estou aqui para gravar um vídeo um pouquinho diferente. E eu estou com a participação da minha irmã Fernanda, que é administradora lá do IG, Semeando a Palavra da Vida. E hoje quero convidar você, que ainda não conhece, a se inscrever lá no IG e também no canal do YouTube dela. Oi gente, tudo bem? É um prazer estar com vocês Meninas, aqui. hoje eu estou aqui porque eu quero falar um pouquinho da importância de você estar lendo a Palavra de Deus. Eu falo de mim mesma às vezes, que no começo, quando eu comecei a fazer Bible Journal, quando eu comecei a buscar um pouquinho mais, a conhecer um pouquinho mais, eu não tinha tanto recurso igual eu tenho hoje, agradeço a Deus. Então eu falo assim, que a gente às vezes começa do pouquinho, que Deus vai vendo o esforço, o interesse da gente, e Ele vai provendo e provendo e provendo. Amém. Então o que eu quero falar hoje não importa a Bíblia que você tenha, não importa a quantidade de material que você tenha, apenas pegue o que você tem. Vai e comece a estudar. Ah, irmã Fabiana, eu só tenho uma Bíblia NVT, ou eu só tenho uma Bíblia, ela não tem espaço. A Fernanda, ela tem no canal dela, se não me engano, um vídeo que ela mostra ela fazendo anotações, e no Instagram também, né, Fernanda? Você postou uma foto ou um vídeo pequenininho mostrando anotações que ela fez de um estudo, ou seja, a Bíblia ela não tinha espaço, mas ela anexou ali o estudo, não foi por isso que ela deixou de estudar. Então é isso que eu quero falar para vocês. Estude. Busque, é importante a gente conhecer, é importante a gente entender. Ah, eu só tenho a Bíblia. Gente, hoje a gente tem a facilidade da internet, a gente tem o Google, a gente tem diversas oportunidades de baixar no telefone aplicativos, como dicionário, como aplicativos que te ensina a fazer esboço, justamente, concordâncias bíblicas, dicionário bíblico. Então a gente tem que usar como eu posso dizer, das ferramentas, dos recursos que a gente tem em mãos. E a gente começar a fazer, porque Deus se agrada, né, Nanda, do esforço da gente, do interesse da gente começar a entender a palavra. Eu acabei de comentar com a minha irmã aqui a respeito de Josué, que eu estava lendo o livro, no seu capítulo 1, ele já vai dizer que Deus... O versículo vai ficar para vocês na tela, tá? A gente precisa acompanhar depois. Depois eu coloco para vocês aí. Ele vai falar que o Senhor, ele fala para Josué ter o cuidado de obedecer, mas ele também vai falar que ele tem que meditar na palavra dia e noite, que ele tem que cumprir a palavra de Deus, para que ele tenha uma vida abençoada, para que ele tenha uma vida próspera. Eu quero falar com vocês acerca da aplicação, gente. Nesse tempo todo que eu tenho estudado a Bíblia, não sou especialista, não tenho curso nenhum, sou apenas apaixonada pela Bíblia e procuro compartilhar no meu dia a dia a paixão que eu tenho pela Bíblia. E a palavra que eu quero deixar para você aqui hoje é que através da Bíblia, da aplicação bíblica, não é uma coisa que acontece só para mim. Lá no livro de 1 Timóteo ou 2 Timóteo, também vou deixar para vocês, Paulo orienta Timóteo a incentivar as pessoas através da palavra. Ou seja, quando eu leio a Bíblia, quando eu aplico o que eu estou lendo na minha vida, eu também vou ter palavra para motivar os meus irmãos e as minhas irmãs. Não tem nada melhor do que uma pessoa chegar para a gente pedindo um conselho ou contando algo acerca da vida dela e você ter um versículo para aquela hora exata, para aquele momento exato. Então, se você lê a sua Bíblia, você pode ler, estudar, pesquisar palavras, mas você tem que buscar também fazer a aplicação do que você está lendo. O que é essa famosa aplicação que todo mundo fala? Puxando um gancho antes de você começar a aplicação, é que o interessante é que na medida que a gente começa a estudar, a gente vai vendo a melhoria. Eu quero postar depois aqui no YouTube um vídeo dos meus primeiros cadernos. Você também, Nanda, mostra os seus cadernos. A gente vai voltar aqui, vai fazer esse vídeo para vocês verem a forma que a gente foi melhorando o estudo, a forma que a gente foi melhorando os nossos devocionais. Então, a partir do momento que você começa, às vezes você fala assim, nossa, mas é tão simples, e na medida que a gente vai caminhando, na medida que a gente vai adquirindo novas ferramentas, que o Senhor vai nos abençoando, a gente vai vendo como que a gente vai melhorando. E eu costumo dizer assim, que a gente que quer ministrar, a gente que quer sair para pregar, e não é só em púlpito, é igual a Fernanda acabou de falar, às vezes Deus envia pessoas até nós para a gente dar uma palavra. A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter entendimento para falar sobre isso, né? Então eu costumo dizer que aprendi isso com alguns pastores e gosto muito de dizer que o sucesso do nosso ministério é a junção entre o preparo
e a oportunidade. Eu concluo a minha palavra nessa manhã dizendo assim, meninas, eu vou citar como exemplo 1 João, ele começa o capítulo dizendo que ele está falando acerca de algo que ele viu, ouviu e tocou. E ele fala uma parte que me chama muita atenção, que Deus é luz. Se eu estou em luz, se eu estou em Deus, na luz, eu tenho que ter comunhão com os meus irmãos. Então, um exemplo hoje da necessidade... Hoje muitos cristãos, isso é muito normal, gente. A gente está no meio da igreja, não só no meio da família, mas muitos cristãos estão nas igrejas hoje e não conseguem conviver com o seu semelhante. Se assenta do lado de um irmão, de uma irmã, conversa com a pessoa e por dentro nutre um ódio, uma mágoa. E aí João vai falar que se eu não tenho comunhão com os meus irmãos, eu não tenho comunhão com Cristo. Essa palavra comunhão que ele usa no grego é koinonia, que significa trabalho de equipe. Se é juntar para o mesmo propósito. Ou seja, se eu não consigo estar com meus irmãos no mesmo lugar, com o mesmo propósito de adorar a Deus, sem aquela coisa, fulano me olhou de um jeito que eu não gostei, falou algo que eu não gostei. Fulano prega melhor que eu, fulano canta melhor que eu. Eu não posso estar em Cristo. Eu não posso estar em Cristo. Então, você veja aqui um exemplo simples do nosso dia a dia. Eu não gosto da irmã porque a irmã me olhou diferente. O fulano passou perto de mim e não me cumprimentou. Então, são coisas que todos nós temos. Mas a partir do momento que a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai compreendendo o quão pequena a gente é e o quanto a gente precisa de Deus, quando a gente necessita de Deus. E quando a gente abre a porta para estudar a Bíblia e aplicar, então se eu estou passando por isso, se eu abrir a palavra de Deus e eu estou lendo essa parte... Obviamente, o que vai acontecer? Eu vou colocar em prática, eu vou aplicar a minha vida. Eu preciso amar o meu semelhante, eu preciso respeitar o meu semelhante, eu preciso orar pelos meus irmãos. E assim, para todas as áreas da nossa vida. O importante, o fundamental, gente, é a leitura bíblica e a aplicação diária na nossa vida. Você ler, estudar. Eu aprendi uma coisa, meninas e meninos, que eu quero compartilhar, é a importância de ler a Bíblia todos os dias. Eu aprendi isso com a Fernanda, na verdade, porque eu falo assim, que às vezes o nosso dia é tão corrido, eu entendo, porque, gente, a nossa rotina é muito corrida. Eu falo que se o dia tivesse, né, mais ali, 24 horas no dia, se ele tivesse um pouquinho mais de tempo, eu acho que tem hora que, se a gente não pudesse dormir, não precisasse dormir nem nada, acho que ainda seria pouco. Então eu falo assim, que às vezes a gente acaba deixando, e eu falo assim, que o tempo para você orar, o tempo para você meditar, não é um tempo que você tem, é um tempo que você cria. Porque se a gente esperar a vontade de você orar, a vontade de você meditar na palavra, não vai vir, porque a nossa carne, ela não gosta disso, né? Portanto, a gente vai ler no livro de Gálatas, né, que vai falar que a gente vive que a gente vive numa constante briga, né, a carne e o espírito. Sem tirar que Satanás é o que menos quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você tenha conhecimento, então ele vai te colocar sono, cansaço, impedimento, dúvida, vai fazer de tudo para que você não leia a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, os seus olhos serão abertos. É justamente isso. Então, assim, é aquela coisa. Então, a partir de hoje, né, que você vê esse vídeo, compartilha ele com outras pessoas também, com outros jovens, com outras pessoas, porque, gente, é importante demais a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa bússola, é ela que nos indica a direção que nós devemos caminhar. Lâmpada para os nossos pés. Justamente. Então, assim, é aquela questão, né? A gente lê a Bíblia, às vezes a gente está triste, a Bíblia tem uma palavra de ânimo. Às vezes a gente está ali meio angustiado, meio desesperado com determinada situação, e o Senhor, ele vem com refrigério para nossa alma através da palavra. Hoje mesmo eu estava lendo no livro de Josué, e eu comecei a perceber quanto o tempo que desde a saída deles, do povo de Israel do Egito, o tempo que demorou para eles entrarem na cidade prometida, né, onde o Senhor havia preparado ali para eles. Então mostra isso, mostra o que pra gente? O Senhor, ele é paciente. O Senhor, ele é paciente. Então eu sei que às vezes é muito difícil, porque a gente quer uma coisa, a gente quer ali, quer agora. Mas às vezes a gente tem que aprender a ter paciência, a orar assim. A minha oração ultimamente tem sido assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e te peço sabedoria e entendimento para entregar e descansar em ti, porque eu sei que no tempo certo vai acontecer. Bom, gente, esse vídeo foi pequeno, mais um bate-papo mesmo para a gente poder colocar em dia
o assunto, né? Mesmo com essa pandemia, eu quero dizer para você. Se você é casada, se você é solteira, se você estuda, se você está em casa, se você trabalha em casa, se você trabalha fora, enfim, todos nós temos a nossa rotina, né? Eu sou casada, tenho uma rotina, minha irmã é solteira, tem outra rotina. Então a gente veio aqui duas situações diferentes para mostrar para você que independente do quanto de compromisso que você tem, o seu trabalho, a palavra de Deus precisa ser a sua prioridade. Lembre-se disso. Quando Deus for a sua prioridade, as coisas vão mudar. Com certeza. Tá bom? Então que o Senhor possa abençoar a sua vida. Eu agradeço o convite, a oportunidade e eu espero que essas poucas palavras simples e humildes, de pessoas simples e humildes, que reconhecem a grandeza e soberania de Deus em suas vidas E a dependência de justamente Deus. possa ter te alcançado. Bom, meninos e meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, como a Fernanda falou. É um vídeo pequeno, é mais mesmo um conselho, né? Conselho de pessoas que que começou há um tempo atrás e que tem visto fruto. Eu falo que às vezes a gente começa a orar, a gente não vai ver um fruto daquela oração naquele exato momento, mas é depois de um tempo, depois de uma caminhada que a gente começa a perceber que a gente começa a receber aquilo que a gente começou a pedir há um tempo atrás. Aquela frase, né? A gente se lembra de coisas que a gente hoje tem, mas que a gente orou lá no passado. Eu me lembro de coisas que eu tenho hoje, que eu orei lá atrás. Há um tempo atrás. Então, peço a Deus que abençoe a vida de cada um. Quero pedir também que vocês se inscrevam no canal, venham fazer parte da nossa família, deixe seu like, compartilha, comenta, deixa sugestões de vídeo. Se você gosta de vídeos assim, também deixa aqui nos comentários. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe pela participação e até a próxima, gente. Tchau, tchau.